Seja bem-vindo aos planos originais da Marvel. Hoje, a nossa viagem no tempo é para a TVA. A série do Loki é sem dúvida uma das produções mais aclamadas da Marvel Studios, fechando um arco perfeito de vilão para o Deus das Histórias. Mas como tudo no multiverso, o caminho até aqui não foi uma linha reta. Existiu uma versão dessa série onde o Thor virava um sapo e dava uma surra no Loki, onde o Deus da Trapaça tinha uma vida sexual ativa e explícita, e onde a luta final contra aquele que permanece seria uma batalha de anime e não uma batalha filosófica. Prepare-se para ver a linha do tempo sagrada que foi podada. Hoje eu vou te contar os planos originais da temporada 1 e 2 de Loki, com base em livros de artes oficiais, cenas deletadas e entrevistas dos próprios criadores que revelam um show muito diferente do que foi ao ar. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento nos vídeos e emojis exclusivos, sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. O Arquivo X da Marvel. Quando a série nasceu, a ideia era totalmente diferente. O próprio criador, Michael Waldron, contou em entrevista à Vanity Fair e no documentário Marvel Studios Avante que o plano original era fazer uma série episódica. Tá, mas o que isso significa? Sabe aquelas séries policiais clássicas, tipo CSI, Lei e Ordem ou principalmente Arquivo X? Seria exatamente assim. A ideia era que Loki e Mobius fossem como uma versão espacial do Mulder e Scully, parceiros que viajam para épocas diferentes na Terra toda semana só para resolver um mistério isolado e prender um bandido do tempo. E se você reparar bem, o visual da série entrega isso. Toda a estética da AVT, com aquelas mesas de escritório antigas, os arquivos de papel, o café ruim, os computadores retrofuturistas e a burocracia cinza, tudo foi desenhado justamente para passar essa sensação de uma delegacia de polícia cansada. Mas a diretora, Kate Herron, decidiu mudar o roteiro, mas manteve o estilo. Ela percebeu que ficar caçando um bandido diferente toda semana não daria a profundidade que o Loki merecia. Então, eles abandonaram o formato de série policial, mas o visual de delegacia ficou. O resultado foi esse contraste genial que vimos na tela. Uma jornada épica sobre deuses e o fim do mundo, mas que acontece dentro de um escritório cheio de papelada, café frio e burocracia, exatamente como planejado na versão original. O Irmão Esquecido, Balder o Bravo. Agora, vamos para a maior perda da segunda temporada, confirmada pelo livro oficial de artes da série. Vocês notaram que na Feira Mundial de 1893, no episódio 3, existe uma estátua de madeira de um deus nórdico que o Loki olha com desprezo? Aquele é Balder, o Bravo. O livro Loki, a arte da série, traz artes conceituais que mostram que Balder, meio-irmão de Thor e Loki nos quadrinhos, faria sua estreia oficial no MCU. A ideia era que Balder tivesse sido banido para a Terra no século XIX. Além disso, insiders de produção disseram na época que o ator Rafael Casal, que acabou interpretando o Caçador X5, foi originalmente cotado para viver o Balder. A equipe criativa, liderada pelo roteirista Eric Martin, decidiu cortar o personagem porque a trama já estava muito cheia com o Victor Timely e Ravonna. Eles sentiram que introduzir um novo irmão do Thor desviaria o foco emocional do Loki. Então, o Balder foi rebaixado àquela estátua no episódio 3, que serviu apenas como um easter egg confirmado pela produção. A Sylvie que quase tivemos! Vamos falar de visual, porque a Sylvie que conhecemos tem um estilo muito específico, botas de combate, calça larga, chifre quebrado, é um visual de alguém que vive fugindo e dormindo em apocalipses. Mas o livro de artes da série revela que a Marvel quase seguiu um caminho bem diferente. Nas primeiras versões, os desenhistas criaram uma Sylvie muito mais parecida com a Encantor, ou a Lady Locke, dos quadrinhos clássicos. Imagine a Sylvie usando um colã verde colado no corpo, decotes, tiara perfeita e capas longas e majestosas. A diretora, Kate Herron, e a figurinista Christine Vada vetaram essas ideias. O motivo não fazia o menor sentido. Como alguém que passou a vida inteira fugindo da polícia temporal e se escondendo em furacões e guerras, conseguiria manter uma roupa de rainha impecável e lutar de salto alto? Eles optaram pelo visual prático e sujo para mostrar que ela é uma sobrevivente e não uma governante. E sobre o Loki? As artes conceituais do artista Alexi Briclot mostram versões dele no vazio, o lugar do final dos tempos que pareciam saídas do filme Mad Max. Ele usaria armaduras feitas de sucata, pedaços de placas de trânsito e restos de tecnologia da AVT amarrados no corpo. No fim, preferiram manter o terno clássico rasgado para manter a elegância do personagem, mesmo na derrota.
A luta contra aquele que permanece. O final da primeira temporada ficou famoso por ser apenas uma longa conversa em uma mesa, mas o plano original era para ter pancadaria. A diretora Kate Ehon revelou ao The Hollywood Reporter que, nas primeiras versões do roteiro, a chegada na cidadela não seria pacífica, haveria uma luta física real entre Loki, Sylvie e aquele que permanece. Como seria essa cena visualmente? Imagine uma luta impossível de vencer. Segundo os relatos da produção, não seria uma briga de socos tradicional, seria como tentar bater em um fantasma. Toda vez que o Loki ou a Sylvie tentasse atacar com suas adagas ou magia, o vilão usaria aquele Teampad mestre que ele tem no pulso para se teletransportar instantaneamente. Visualmente, seria frustrante e humilhante para os heróis. Loki tentaria um golpe mortal, e o vilão simplesmente desapareceria e reapareceria sentado em uma poltrona do outro lado da sala, rindo e comendo sua maçã, sem nem suar. A ideia era mostrar que ele sempre estava 10 passos à frente, ele não precisava bloquear os golpes, ele simplesmente já sabia onde o golpe ia acontecer e saía da frente antes mesmo do movimento começar. Seria uma demonstração visual de que ele conhece o roteiro da vida deles. E por que mudaram? A diretora, Kate Ehon, explicou que, na hora de planejar a cena, eles perceberam um problema. Se o vilão começasse a lutar, ele viraria apenas mais um chefão de videogame, que precisa ali ser derrotado na porrada. Eles queriam algo mais assustador. Ao tirar a luta, eles transformaram o vilão em alguém tão poderoso que nem se preocupa em levantar a mão. O perigo real não era físico, mas sim a escolha terrível que ele oferecia. Ou vocês assumem meu lugar e viram tiranos, ou matam o universo. Essa mudança transformou uma cena de ação genérica em um dos melhores diálogos da Marvel. Senhorita Minutos assassina e a origem de Mobius. Se você já achou a Senhorita Minutos meio sinistra, prepare-se, a versão original dela era um verdadeiro pesadelo de filme de terror. O livro de arte oficial da série revelou que ela não seria apenas um holograma intocável. As artes conceituais mostram a Senhorita Minutos criando para si mesma uma armadura de combate estilo mecha. Pense nela como um Megazord ou um robô do Exterminador do Futuro, cheia de pernas mecânicas, armas e serras, mas com aquela carinha sorridente no topo enquanto tenta matar o Loki e a Sylvie na cidadela. Seria uma mistura bizarra de desenho animado com máquina de matar. Outra coisa que mudou completamente foi a história do nosso querido Mobius. O roteirista da segunda temporada, Eric Martin, contou em entrevistas que a equipe discutiu seriamente sobre mostrar o passado dele na tela. Na versão que foi para o ar, a gente só viu o Mobius olhando de longe para sua vida passada, onde ele era um pai solteiro chamado Dom, mas o plano original era muito mais cruel. Haveria flashbacks mostrando o exato momento do sequestro dele. Nós veríamos o Mobius feliz, cuidando dos filhos ou vendendo seus jet skis num dia ensolarado. De repente, portais laranjas se abririam, os soldados da AVT invadiriam a casa dele, apagariam a mente dele à força e arrastariam para longe da família gritando. Mas por que cortaram? A produção decidiu que mostrar essa cena transformaria o Mobius apenas em uma vítima triste. O roteirista Eric Martin explicou que era muito mais poderoso, dramaticamente falando, deixar o Mobius escolher não olhar para trás. Em vez de forçar a gente a chorar com o sequestro dele, a série preferiu focar na coragem dele de aceitar que aquela vida acabou e seguir em frente. Foi uma escolha de maturidade e não de choque. O trono e o sacrifício. Para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o final épico da segunda temporada. O produtor executivo, Kevin Wright, isso mesmo, Wright, não Feige, contou à revista Variety que o destino do Loki, de se sacrificar e sentar no trono, sempre foi o plano, mas o caminho até lá seria bem mais doloroso visualmente. No episódio final, a gente vê o Loki aprendendo a controlar o tempo e depois decidindo destruir o tear temporal, aquela máquina gigante que tece as linhas do tempo. Mas, segundo o produtor, as primeiras ideias eram muito mais macabras. Eles pensaram em mostrar o Loki tentando consertar a máquina antes de decidir destruí-la. O Loki sairia na passarela, a radiação temporal bateria nele e ele falharia repetidamente. Nós veríamos o corpo dele sendo destruído de maneiras bizarras. Em uma tentativa, a pele dele envelheceria até virar pó em segundos. Em outra, ele viraria um espaguete temporal. Em outra, ele seria desintegrado peça por peça. A ideia era mostrar uma montagem de mortes horríveis e tentativas frustradas até ele perceber que não dava para consertar. A máquina tinha que ser destruída. E no fim, eles simplificaram para focar na decisão heróica dele, sem precisar mostrar tanta tortura física. Agora aqui parece que é a jogada de mestre da Marvel. Embora o estúdio jure que não mudou o final por causa dos problemas legais
do ator Jonathan Majors, o Kang, o resultado serviu como uma luva. Pense comigo de forma simples. Antes, o que mantinha o universo unido era uma máquina criada pelo Kang. Enquanto aquela máquina existisse, o universo dependia da tecnologia do vilão. Ao colocar o Loki destruindo a máquina e segurando as linhas do tempo com as próprias mãos e magia, a série trocou a fiação. O Loki substituiu a tecnologia do vilão pela magia dele. Agora, o multiverso não precisa mais do Kang ou das máquinas dele para existir. O Loki virou a bateria e o sistema operacional de tudo. Isso deu à Marvel a desculpa perfeita. Se eles quiserem nunca mais tocar no nome do Kang, eles podem, porque o problema foi resolvido e agora quem manda na realidade é o nosso deus da trapaça. O Loki passou de um vilão que queria um trono a qualquer custo para um deus que aceita um fardo eterno. É incrível ver, através dessas entrevistas e livros de arte, como a série poderia ter sido um programa policial simples ou ter tido lutas de robô com a Senhorita Minutos. E você, teria gostado de ver o Rafael Casal como Balder ou prefere o tom mais sério que a série tomou? Eu sou o Alex e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Nerdia e até a próxima!